Mudamos de tema agora para falar de soja. No acompanhamento dos dados apresentados pela China, teve um primeiro bimestre, os 2 primeiros meses do ano, com uma forte aquisição junto à soja oleaginosa norte-americana. Isso ocorre principalmente por conta de se antecipar ao que aconteceu, que é vigorar as tarifas tanto de Estados Unidos contra a China e China contra Estados Unidos, algo que acabou acelerando ainda mais essas compras. Para saber como que está a demanda chinesa, ou como ela deve ficar em relação a Estados Unidos e Brasil, e também por que se tem uma impressão que abril pode ser muito complicado para a precificação de soja brasileira, ou seja, o brasileiro precisa fazer médias agora, a gente conversa com o Ronaldo Fernandes, que nos traz as informações. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde, Fabiano, amigos do canal do Boi. Hoje um pouquinho diferente, não consegui chegar a tempo do escritório, mas estacionei aqui para a gente conversar sobre a dinâmica desse nosso mercado de soja e milho, que está um mercado bastante agitado. O porto tem sido bastante movimentado porque a China tem comprado bastante soja aqui do Brasil. E, na verdade, o ponto principal para a sustentação dos preços tem sido esse, a demanda chinesa. Eu estou falando sustentação, mas muita gente pode estar dizendo, Ronaldo, mas os preços estão caindo. Então, mas era para os preços terem caído mais. Nós só não perdemos mais valor porque a China estava buscando muitos volumes aqui no Brasil e ainda está buscando muitos volumes, mas isso tende a ter um prazo limitado, porque a partir de abril e maio, essa soja que eles embarcaram em fevereiro, março, já começa a chegar não só nos portos da China, mas nas fábricas. Bom, a China ela tem um problema muito grande com recepção de navios, a gente não sabe exato qual tempo que leva. O trânsito marítimo a gente calcula de 30 até 50 dias, mas o problema é o desembarque dessa soja nos portos chineses, porque a China tem mudado cada ano a sua política de recepção e isso tem causado atrasos, mas quando eles precisam, às vezes eles aceleram, não dá para a gente prever isso daí. Mas a própria China soltou uma expectativa de receber, de média, 20 milhões de toneladas de soja entre abril e maio, que são a soja que eles embarcaram do Brasil e também compraram um pouco dos Estados Unidos. Então a demanda chinesa está indo muito bem, mas essa soja abastecendo o mercado interno a partir do mês que vem, isso pode derrubar os preços internos lá na China, mexer com a bolsa de Dalian. A gente pode até nem ver esse reflexo em Chicago, mas nós vamos receber esse reflexo nos nossos prêmios. Então, muita atenção, porque a partir de abril entra um movimento de pressão no mercado interno chinês. Isso pode refletir em queda para os nossos preços aqui. Paralelo, nós temos o movimento do milho. A gente tem uma relação de troca bastante atípica. A gente está falando de 1,5 sacas de milho para dar uma saca de soja. Ou seja, ou o milho está muito valorizado ou a soja está desvalorizada. Quando a gente olha para custo, é até certo a gente dizer que a soja não está cara, está barata. Mas quando a gente olha para o mercado, e sobretudo por causa desse movimento que eu estou dizendo da China recebendo pressão no seu mercado interno, eu não vejo fatores que fazem o preço da soja subir no Brasil, falando do fundamento do grão. Claro, a gente tem as políticas tarifárias, a guerra comercial ali com os Estados Unidos, isso pode beneficiar o Brasil. Uma novidade que nós tivemos na semana passada é a proposta do Trump de multar os navios chineses. Navio que é operado por uma companhia chinesa, ele quer multar em $1 milhão. Navio que é fabricado na China, independente de quem opera, ele quer multar em $1,5 milhão. Então isso pode beneficiar o Brasil. Navios da China vão ter que buscar outro destino e aí o Brasil pode ser beneficiado. As tarifas recíprocas que ele tem anunciado, mas tem um ponto aqui. A China, ela comprou dos Estados Unidos ano passado 114 bilhões de dólares, enquanto os Estados Unidos compraram 440. Então, o poder de retaliação da China não é tão forte quanto a China vai sentir o Trump colocando tarifas contra ela. Então, como que a China pode retalhar? Ela pode ir direto em indústrias americanas, proibir importação de algumas indústrias específicas, como a gente viu acontecer com os frigoríficos. Ela já está mirando algumas cooperativas de produtores. Então, esse fato dessa multa, caso ele seja de fato, ele avance nesse tema e seja efetivada, ele não pode fazer isso na canetada, ele vai precisar de uma série de aprovações, mas caso ele consiga, claro que o Brasil vai se beneficiar. Então, são dois cenários. Quando a gente olha para o cenário do grão especificamente,
nós não vemos um cenário onde é favorável o prêmio para o Brasil, olhando para a dinâmica comum de oferta e demanda, porque a China vai receber mais soja no seu mercado interno e os preços arrefecem. Olhando para o cenário político, a gente tem aí uma possibilidade do Brasil ser beneficiado, mas não dá para a gente dizer que isso vai acontecer. A gente tem que ficar com fundamento. É um momento de risco para os preços do Brasil a partir de abril. A gente já vai sentir isso um pouco agora, o mercado antecipa. Agora, voltando ao assunto da relação do milho, nós temos aí o famoso 30/4, onde comumente o produtor vem para o mercado e quem ainda tem milho vai decidir se ele vai vender milho e segurar a soja. Quando essa relação é abaixo de 2, sugere o produtor segurar a soja e vender milho. E aqui nós temos um problema. Temos pouquíssimo volume de milho no mercado, mas a gente vai ter aquela sensação do pouco que tem ser muito. Porque o produtor vai vir para o mercado, vai colocar na mão de vários corretores, 100 mil sacos na mão do produtor, ele botou em mais 2 corretores, vai virar ali 300 mil sacas. Nós já temos relato de compradores indicando preços mais baixos, não está efetivado isso ainda, a gente viu quedas severas na B3, completamente errado essas quedas, mas eu acho difícil serem revertidas agora, porque as chuvas estão chegando, era um problema de seca muito forte, mas as chuvas começaram a acontecer. Minas Gerais está com 30% de área colhida, e Minas Gerais abastece um pouco do mercado paulista, que é ali quando chega milho em São Paulo, bate na Exalc, bate na B3 e a B3 bate em todo o físico. Então eu diria que agora é um momento muito cauteloso, de muito cuidado para o produtor tomar sua decisão, porque tanto o milho quanto a soja entram com fatores de pressão de queda. E paralelo a isso, a gente tem agora dia 31, na semana que vem, na segunda-feira, 31 de março, a intenção de plantio do produtor americano. O que está sendo esperado, eu também acredito nisso, é que pode ser bom para a soja, reduzir a área de soja, mas vir uma área maior de milho. Então o milho ele pode sofrer mais pressão de queda olhando para Chicago. E olhando para o Brasil, não deveria ter pressão de queda agora. A gente não tem um cenário tranquilo e favorável para abastecimento de milho. Mas, mesmo eu não concordando com isso, é o que eu acredito que vai acontecer. Porque acredito que o mercado vai continuar batendo nos preços de milho, porque o físico já assustou o produtor. E vários produtores estão vindo para o mercado, como eu disse, também pelo famoso 30/4. Então, nessa comparação, a gente deveria pensar o seguinte: então o produtor vai vender milho e segurar a soja. É o que parece que vai acontecer. Mas não me parece que também é favorável para a soja. Não vejo, a não ser por causa de 2 fatores: guerras tarifárias e se a gente tiver um clima muito ruim nos Estados Unidos. São os únicos fatores que eu vejo a gente tendo preços bons para a soja no segundo semestre, que vale a pena segurar o carrego. O clima até agora a gente não pode dizer nada, não está com sinais catastróficos, também não está garantido uma boa safra. Mas eu não vejo com bons olhos segurar o milho para segurar a soja, segurar a soja. Eu estou falando bons olhos e estou com alergia aqui no olho, né? Não vejo com bons olhos segurar a soja para segundo semestre. Eu já estaria realizando um pouco de venda a partir de agora, e o milho a gente vai enfrentar essa disposição de pressão de Chicago, mercado interno, chuvas acontecendo, colheita de Minas Gerais chegando e o mercado financeiro batendo nos preços da B3. Bom, espero que tenha ajudado, mas o recado final é esse: dizer para o produtor ficar muito atento, porque a gente está no mercado muito escuro e com muitos fatores imprevisíveis que são esses movimentos políticos. E o recado final é pedir para o pessoal acompanhar a gente também lá na Royal Rural. Busca lá nas redes sociais, royal.rural. A gente também está entregando ali uma série de informações para ajudar a esclarecer um pouco desse movimento bem conturbado que a gente está passando agora. Até mais!